Olá pessoal, nesta aula a gente vai ver um pouco mais sobre como os vestígios do passado eles são utilizados como fontes históricas e como, mais que isso, a gente pode entender o seu significado. Vale salientar que estamos dentro de um componente curricular, história, portanto, a gente vai analisar essa questão do que é vestígios do passado, vestígios históricos, considerando o que a história, enquanto ciência, enquanto disciplina, nos aponta, tá bom? Então, por mais que a gente compreenda que os vestígios do passado vão muito além do que se está escrito, muito além da comunicação em si, tanto que a imagem aqui nos aponta isso, a imagem que apresenta desenhos rupestres, pinturas rupestres, ou seja, a arqueologia, os vestígios históricos do passado a partir de fontes arqueológicas. Nesta aula, a gente vai aprender um pouco mais sobre os vestígios do passado, considerando isso dentro da história, não de outra ciência, ok? Então vamos para o próximo slide para a gente entender de fato o que são fontes históricas. Nessa imagem aí vocês podem observar que a gente tem fotografias, nós temos um colar, nós temos uma carta, um telegrama e então, professora, fontes históricas são apenas esses elementos, essas ferramentas visuais que a gente pode ver, tocar e a partir daí atribuir valores e significados? Aí eu posso falar para vocês que não, que as fontes históricas elas vão muito além disso. Elas são classificadas ou são caracterizadas como fontes materiais e fontes imateriais. Isso a gente frisando que estamos falando no campo da história. Então, enquanto historiadores, professores de história, nós utilizamos esse termo vestígios do passado para delimitar ferramentas, elementos que nos ajudam a compreender um passado recente ou não. Então, aqui por essa imagem, a gente vai entender ou interpretar a partir de uma maneira. Durante muito tempo, as fontes históricas ou os vestígios do passado só eram considerados pelos historiadores a partir de documentos oficiais, a partir daquilo que poderia ser visto. E com o passar do tempo, sobretudo ali na primeira metade do século XX, quando a escola dos análises ela é criada, o que foi a escola dos análises, né? Para nós historiadores é um feito muito importante, já que foi a partir dessa visão daqueles historiadores ali na década de 30 que foi se considerado história não apenas os documentos oficiais, não apenas, mas tudo aquilo que pudesse, como Mark Bloch, um dos seus fundadores, falou, tudo aquilo que pudesse contar ou dizer sobre essa passagem do homem na Terra. Então, pessoal, se a gente for resumir o que são fontes históricas, a gente pode sugerir que são fontes materiais e imateriais, materiais como cartas, como documentos oficiais, como até um bilhete em si, como fotografias, uma entrevista do ponto de vista imaterial, já que a oralidade ela também é uma forma de repassar ou perpassar a história de um lugar. Mas a gente, para compreender o que são vestígios, no próximo slide a gente consegue observar ou entender como as fontes históricas ela tem um papel importante na produção do conhecimento. Então, aí ó, os vestígios de civilizações podem ser vistos como, nessa imagem a gente vê vários, mas a partir da tela, de uma pintura de tela, a partir de uma construção, seja ela lá da antiguidade, seja ela de um período anterior,
enfim, o papel dos vestígios históricos ou dessas fontes é mostrar para a gente, ou eles nos permite entender como no passado aquela sociedade desenvolveu-se. Então, a gente pode sugerir que as fontes históricas, sejam materiais, sejam imateriais, elas trazem os vestígios para que nós possamos entender a evolução das sociedades ao longo do tempo. Os vestígios do passado podem ser analisados de diversas formas. Como falei para vocês lá no início, a gente está analisando isso a partir ou na perspectiva de quem trabalha com história, com o historiador. Mas ela pode ser analisada a partir de diversas maneiras. Na imagem aí, vocês podem ver arqueólogos trabalhando. E a arqueologia, ela passou a ter um papel fundamental ou complementar à história para que a gente consiga resgatar parte da história de um povo a partir dos vestígios por eles deixados. Então, quando a gente vai entender o que são vestígios históricos, a gente tem que saber primeiro a partir de quem ou de qual profissional é que a gente está denominando o que são vestígios históricos. Eles podem ser traduzidos a partir do olhar do historiador, da historiadora, do arqueólogo, do cientista em si, e cada um desses profissionais vai dar essa visão, segundo a sua área de atuação, sobre o seu conhecimento. Então, nesse próximo slide, a gente vai analisar, por exemplo, observem a imagem aí dessa capa de jornal lá do ano de 1905. Então, como havia dito, né, como falei para vocês anteriormente, durante muito tempo os profissionais que analisavam que eram vestígios históricos, fontes históricas, eles denominavam que para se ter ou compreender um período, uma sociedade, era necessário ter um documento que validasse isso. Era necessário que isso tivesse sido produzido por meios oficiais. Então, a partir ali do século XX, a gente começou a mudar essa percepção de entender os vestígios de uma sociedade. Então, não apenas ou não mais pelos documentos oficiais, mas a partir de outras fontes foi possível contar a história de um determinado período ou de um determinado povo. Eu trouxe o exemplo do jornal porque é um tipo de fonte histórica para que a gente possa compreender ou ter de forma mais objetiva acesso a isso que a gente vem debatendo lá desde o início do primeiro slide, vestígios históricos, ou seja, a informação que contém nesse jornal são vestígios daquela sociedade lá do início do século XX. Está mostrando para a gente toda a dinâmica social. Assim como se nós pegarmos um jornal hoje, a gente vai compreender ou vai ter vestígios futuramente do que nesse período essa sociedade ela debatia. Então, vejam só. Quanto à classificação das fontes históricas, a gente pode sugerir que, com o passar do tempo, outros elementos passam a ser incorporados para nos mostrar determinada sociedade. Com o avanço da tecnologia, a gente sabe que esse objeto que está aí sendo apresentado, o ferro de passar, ele mudou. Então, para contar a história da evolução dos utensílios domésticos, a gente pode utilizar essa ferramenta como um vestígio que vai nos apresentar
pode, né, a depender do que a gente esteja pesquisando, apresentar como em determinada sociedade era feito esse tipo de trabalho e também nos mostrar indiretamente como as ferramentas mudaram, as ferramentas de trabalho no cotidiano ou doméstico, elas mudaram. Então, alguns exemplos, outros exemplos de fontes históricas, a gente pode falar sobre a fonte pictográfica, que vamos ver no slide seguinte, a xilogravura. Na imagem eu trouxe já uma diferente, que é a fonte oral. Através da oralidade, muitas sociedades se desenvolveram ao longo do tempo. Nessa imagem, por exemplo, vocês conseguem observar que ela está querendo dizer alguma coisa. É uma fonte que remete a um período. E o que isso quer dizer? Olha, só de olhar essa imagem, para quem pesquisa sobre a história dos Estados Unidos, por exemplo, vai saber que durante lá a Guerra Civil, a Guerra Americana, lá no finalzinho do século XVIII, alguns movimentos incitavam a disputa entre si. Então, quem está estudando sobre aquele período lá dos Estados Unidos específico, vai encontrar essa fonte. Isso é uma fonte, um vestígio de que naquele período, que durante aquele conflito armado, existia essa linguagem verbal para discutir ou para impor relações de poder. Na imagem seguinte, vocês já vão observar como as gravuras podem nos mostrar uma sociedade na antiguidade, podem nos observar a partir desses afrescos como a cultura imaterial de um determinado povo, ela era valorizada. Assim, as fontes arqueológicas, elas podem ser utilizadas, como a gente viu no slide anterior, elas podem ser utilizadas para representar civilizações e a partir disso a gente compreender como ao longo do tempo essa civilização ela foi evoluindo. Então, os arqueólogos, eles nos apresentam os vestígios a partir e sobretudo de ferramentas. O historiador, ele pode pegar a partir desse vestígio e fazer uma releitura sobre aquele povo, sobre aquela sociedade, mas sobretudo nós devemos entender, a partir dessa percepção, que os vestígios do passado, eles podem ser utilizados ou eles podem ter diversas interpretações a depender do profissional que o utilizar. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Numa próxima aula a gente discute um pouquinho mais sobre história e a importância dela para a gente compreender a nossa sociedade.